Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, e por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos aí, vamos, para os nossos estudos do dia 23 de abril. Dois trechos do volume 2. O primeiro é do dia 22 de outubro de 1899, e 2, capítulo 85, A Cruz, um caminho travejado de estrelas. Continua Jesus fazendo-se ver afligido. Assim que chegou, lançou-se em meus braços, todo extenuado, como querendo um alívio. Participou-me um pouco dos seus sofrimentos e depois me disse: minha filha, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis. Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida, nem de comprimento, nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. E isto porque, ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão todo o divino. Então, a cruz é um caminho cheio de possibilidades de grandes compreensões, de grandes crescimentos da alma, de grande evolução, principalmente no caminho de Deus, na evolução no entendimento do que Deus deseja, no propósito de Deus. Deus ele nos criou para sermos autodominadores, do nosso ser. Mas esse autodomínio que nós iríamos ter, é tudo vindo da ação dele, da divina vontade reinando em nós. Então, Deus, ele iria nos fazer fortes, iria nos fazer capazes de vencer os nossos sentidos, todas as dificuldades, as nossas contrariedades, a nossa ignorância. E Deus vem com a divina vontade trazer respostas, trazer conhecimento, trazer entendimento, trazer compreensões, Deus é a fonte da vida, fonte da verdade, fonte da luz, que é a verdade. Ele é a base de informação e dele nós recebemos toda a informação que é necessária para poder vencer qualquer aflição. E a cruz é essa realidade de nós, aprendermos isso, aprender tudo essa lição que Deus deseja para nós, de vencermos, de dominarmos, de todas as direções, Eu acho que mesmo se não tivesse pecado, iria ter as dificuldades naturais da vida, para poder a gente crescer, para a gente poder evoluir. E Deus iria ser esse canal de luz, mas a cruz não deixaria de existir, O caminho ali travejado de estrelas não iria deixar de existir, que é as dificuldades da nossa pequenez, das nossas limitações. E à medida que nós caminhamos, vai dando-se o entendimento real de tudo. A partir do momento que você passa pela cruz por uma contrariedade e vence, quantas lições você aprende, coisas que você aprendeu ali pela experiência, que você vai saber ensinar o outro que estiver numa mesma situação. E você vai poder dar aula sobre aquele sofrimento que você passou, sobre aquela situação de limite que você enfrentou. Imagina que pensa que você é um engenheiro e você tem que ultrapassar, furar uma montanha para poder passar uma estrada. Você não tem a mínima ideia, nunca você fez isso, não sabe qual é as ferramentas, qual meio para poder fazer o furo nessa montanha. É uma contrariedade complicada, é um limite para você conseguir a evolução, E aí você precisa da ajuda, da inteligência, da engenharia, da sabedoria. Essa sabedoria, essa inteligência vem de Deus. Ele que traz isso, tá? Independente, sempre vai vir dele. Ele vai dar as luzes para você de como fazer para fazer isso. Vamos resolver esse problema. E aí você, quando fizer o problema, resolver o problema, acabou, você virou mestre. Você já sabe como resolver esse problema. E aí você já resolve isso, E aí vira luzes, Sóis, na verdade, sóis luminosíssimos. Que aí esse sol vai estar sempre presente. É um sol que nunca vai parar de brilhar. Porque é um conhecimento que não vai se perder. Pode aprimorar, Pode aprimorar mais. Mas o que você já conseguiu resolver naquela montanha é definitivo. Você já tem uma base de informação para passar para outros engenheiros, outras pessoas que virão depois. Então, nunca mais
você perde esse conhecimento. Então, é uma felicidade para a alma e por toda a eternidade estar circundada por estes sóis, né? Porque é um elemento de um trabalho junto com Deus, né? Que traz glória para Deus e para a criatura. Então, o grande prêmio que dou à cruz é tal, que não há medida, nem de comprimento, nem de largura, é quase incompreensível às mentes humanas. Ah, mas parece uma coisa tão humana, vai ficar na terra esse conhecimento para a próxima geração, né? Como que vai para o céu isso? A pessoa que se autodominou, a pessoa que enfrentou esse processo, ela, né, vai para o céu e ela vai receber a recompensa, né, de Deus nessa felicidade eterna de ter correspondido às verdades do Fiat, né, às verdades do conhecimento, de ter se unido a Deus para vencer uma batalha aqui na Terra. Então, a felicidade eterna que ela vai ter de sempre saber que ela pôde contar com Deus em vida e ela vai ser circundada por toda a experiência que ela cresceu aqui, de que ela desenvolveu aqui, e a alegria, e a glória, e a alegria de ter vivido aqui. A vida do céu não é baseada só no que viveu na terra, vai ter mais coisas que vão desenvolver no céu que a gente não sabe, mas que vai ter uma base aqui na terra para abrir-se caminhos de entendimento maiores e felicidade maior no céu. É lá que a gente vai ter os frutos verdadeiros de tudo que a gente viveu aqui. Então, pode ser uma coisa muito boa você ter conseguido essa façanha aqui na Terra. Mas lá no céu, os frutos são inimagináveis. Ele mesmo falou, é incompreensivelmente humana. Né? Por isso, ao suportar as cruzes, não há nada de humano, senão todo divino. Então, alguma coisa lá no céu que a gente ainda nem entende está esperando por nós, por termos aqui na Terra experimentado essas graças. Então, lá no céu terá coisas maiores esperando por nós devido a isso. É o que o Senhor fala aqui né, no trecho. No outro trecho, o homem é uma reprodução do ser divino, é o capítulo 86, dia 24 de outubro de 1899. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesmo, entre as nações, e parecia que Jesus olhava com olhos de compaixão as criaturas, e os mesmos castigos apareciam como infinita misericórdia sua, saída do mais íntimo do seu coração amorosíssimo. Então voltou-se para mim e me disse: minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino. E como nosso alimento é o amor sempre recíproco, conforme e constante entre as três divinas pessoas, por isso o homem, tendo saído de nossas mãos e do amor puro e desinteressado, é como uma partícula do nosso alimento. Agora essa partícula tornou-se amarga. Não só isso, mas a maior parte, separando-se de nós, tornou-se pasto das chamas infernais e alimento do ódio implacável dos demônios. Inimigo também, né, alimento do nosso. Então, tornou-se pasto das chamas infernais, alimento do ódio implacável dos demônios, nossos e seus capitais inimigos, né, que é o inimigo dos demônios e capital inimigo do homem. Eis a causa principal de nosso descontentamento pela perda das almas, porque elas são nossas, são coisa que nos pertence. E também a causa que me impele a castigá-los é o grande amor que tenho por eles, para poder pôr a salvo suas almas. E ela disse: ah, Senhor, parece que desta vez não tenho outras palavras a dizer além de castigos. A tua potência tem tantos outros meios para salvar estas almas. E além disso, se estivesse certa que toda a pena cairia sobre eles e você ficaria livre sem sofrer neles, me contentaria. Mas vejo que já está sofrendo muito por aqueles castigos que tem mandado. O que será que se continuar mandando outros castigos? Então, ela está preocupada mais com Jesus do que com as outras, né, do que com as almas mesmo, né? Ela fala aqui. E Jesus, apesar de tudo que sofro, o amor obriga-me a enviar flagelos mais pesados. E isto porque não há meio mais potente para fazer entrar em si mesmo o homem e fazê-lo conhecer o que é seu ser, do que fazer que se veja a si mesmo desfeito, né, pelos castigos. Os outros meios parecem que o robustecem demais, por isso recompõe-te a minha justiça. Vejo bem que o amor que você me tem é o que te leva a não se conformar comigo. E não tem coração de me ver sofrer, mas também minha mãe me amou mais que todas as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderá igualá-la. No entanto, para salvar as almas, ela se conformou com a justiça. Então, Nossa Senhora se conformou com a justiça, mesmo amando muito Jesus, não querendo que Jesus sofresse. E contentou-se em ver-me sofrer tanto. Se minha mãe fez isso, como você não poderia? Então, tá vendo? Ele já tá jogando verde para Luísa, né? Pode falar.
E no momento em que Jesus falava, senti-me tão atraída pela sua vontade que quase não sabia resistir a conformar-me à sua justiça, mas não sabia o que dizer. Tão convencida me sentia, no entanto, não manifestei a minha vontade. Jesus desapareceu e eu fiquei nesta dúvida se devo ou não me conformar. Claro que deve, né? Jesus está falando claro, ele usou um elemento claro para ela se conformar com a justiça, né? Nossa Senhora se conformou e ela que amou tanto, mais do que qualquer outra pessoa, se conformou. Então, ele está dizendo claramente: aceita a justiça. É o único meio do homem sair dessa situação, Luísa. Não tem jeito. Olha só, é o meio mais potente para fazer ele voltar para si, para entrar em si mesmo e fazê-lo conhecer o que ele está acontecendo, né? Então, gente, tem que vir castigo. Seja feita a vontade de Deus. Né? Ele fala aqui que é muito interessante aqui, ó. O homem é uma reprodução do ser divino. É uma reprodução do ser divino. E como nosso alimento é o amor sempre recíproco, conforme e constante entre as três divinas pessoas. Ele é amor, né? Então, por isso, o homem, tendo saído de nossas mãos e do amor mais puro e desinteressado, é como uma partícula do nosso alimento. Né? Nós nos alimentamos do amor que ele é, né? Porque ele também é um amor que nós criamos, né? É uma reprodução do ser divino. Deus é amor, ele criou, né, um ser que é amor. E o alimento é o amor, o homem também é o alimento de Deus, então é o amor também. Né? Então é grande esse mistério, o amor, né? O ser humano é amor também, né? Mas como essa partícula tornou-se amarga, porque não está amando, né? Não está sendo amor, um amor, né, divino, está sendo um amor humano, né? Baseado nas coisas da terra, né? Então não é uma coisa de Deus, é uma coisa da terra. E ele se torna, por isso, pasto das chamas infernais, porque daí o demônio vai atrás do homem, porque ele está preso na terra, das coisas da terra, querendo, né, uma coisa temporal aqui. E por isso é amargo, não busca a eternidade, não busca o que é divino, eterno. E aí essa é a causa do nosso descontentamento pela perda das almas, porque elas são nossas e é para ser nosso alimento, não dos demônios, né? Não para ser chama infernal e pasto para os demônios pisarem, né? São coisas que nos pertencem e também a causa que nos impele a castigá-los é o grande amor que tenho por eles para poder pôr a salvo suas almas. Então, para que eles possam reagir, né? Para que eles possam ser recuperados nessa função para a qual eles foram criados, né? Mas eles estão querendo buscar as coisas que não devem, o pecado, aquilo que não é de Deus, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Aí vai pro brejo, né? E daí é muito importante. A Luísa tem que aceitar que sem ele enviar flagelos, o homem não volta a si para voltar a Deus. Então, nós temos que, né, aceitar a justiça, amar a justiça e confiar em Deus plenamente, que ele sabe o que está fazendo. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, 22 de outubro de 1899. A cruz, um caminho cravejado de estrelas. Continua Jesus fazendo-se ver afligido. Assim que chegou, lançou-se em meus braços, todo extenuado, como querendo um alívio. Participou-me um pouco dos seus sofrimentos e depois disse-me: Minha filha, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis. Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida, nem de comprimento nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. É isto porque, ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão todo divino. Então, Jesus falou, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. Então, uma estrela que se transforma em sol, luminosíssimo. A estrela é uma coisa assim, comparado com o sol, é pequenininho, né? A estrela, comparado com o sol, é pequeno.
Então, a nossa vida, como se esse caminho fosse a nossa vida, é cheio de pequenos sofrimentos. São coisas pequenas, que é a estrela. Essas dificuldades que a gente tem, dores, doença, alguma coisa, limitações, né, humilhações, o que for, são coisas pequenas. À medida que a gente vai percorrendo esse caminho e passando por esses sofrimentos e aceitando esses sofrimentos, esse pequeno sofrimento, que é comparado com uma estrela, se torna sol. Olha a comparação que ele faz, né? Uma estrela se torna sol luminosíssimo. É uma coisa assim incrível, né, que acontece. Quando a gente aceita os sofrimentos e passar por esses, à medida que caminha, essa parte que ele fala aí, à medida que a pessoa, que a alma caminha, essas estrelas se mudam em sol luminosíssimo. Então, para transformar em sol, você tem que caminhar, passar e como se fosse assim, recolhendo essas estrelas e aceitando o sofrimento. Você vai aceitando o sofrimento à medida, quanto mais a gente aceitar sofrimentos aqui na Terra, mais a nossa alma está iluminada, tá glória, tem mais glória no céu, né? Quanto mais se perde na Terra, mais se ganha no céu. E ele fala que é uma coisa assim que a gente que é incompreensível para a mente humana. Você não tem noção do, do prêmio, né, que ele dá. Ele não é uma medida humana, é divina. Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis. Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida, nem de comprimento nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. O que Deus dá em troca dessas pequenas coisas que a gente sofre. Os bens eternos, né, que tem por causa desse pequeno sofrimento na terra. É isto porque, aí ele fala, porque ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão todo divino. O suportar a cruz não é humano, é divino. Então, se a gente tem sofrimentos, aceita esse sofrimento por amor a Deus, né? Você aceita passar por um sofrimento. É uma participação na vida divina, é Deus em você. É Deus na alma. É uma ação de Deus, é uma graça de Deus, é Deus que está em você suportando aquela dor. Isso não é humano. O humano, ele é egoísta, ele só quer o prazer, quer fugir da dor. Sacrifício, não. O sofrer, o aceitar a cruz, o aceitar o sofrimento, isso não é humano, é divino. Então vai ser uma participação da vida divina, é Deus na alma. Aí o que ele fala no livro do céu, né? É a encarnação de Deus na alma. É Deus que está na sua alma sofrendo. Isso tem um valor incalculável. Já é felicidade aqui na Terra. Eu já vejo assim, é felicidade já na Terra. Você aceitar o sofrimento, Deus está agindo na sua alma, vivendo na sua alma. Já é uma alegria na Terra, já em vida. Não é só depois da morte, já é a alegria agora. Né? Tudo que a gente sofre, como a Aline estava explicando, né, na meditação. Quando a gente sofre, passa por uma dificuldade, supera ali aquela dificuldade com a força de Deus, que é Deus, né, que supera em nós, não é a gente, é Deus. Que você passa por uma dificuldade, supera. Meu Deus, é muito maravilhoso. E você passa por essas dificuldades, supera e ainda tem, você supera e ganha conhecimento para passar para outras pessoas, para doar, né, esse bem, essa luz do que você fez para poder superar aqueles obstáculos, os obstáculos da vida, né, qualquer coisa que acontecer. É conhecimento. O ser humano, como a gente é criatura, a gente aprende errando, né? Como foi falado, não, mesmo que não tivesse acontecido o pecado, a gente ia continuar sendo criatura com nossas limitações e a gente aprende errando. Então, esse sacrifício de aprender,
esse sacrifício que a gente tem que fazer para aprender, que a gente aprende errando, a gente sofre para aprender, né? Sofre para aprender, sofre para entender as coisas. Muitas vezes só entende se errar. Tem que errar para poder acertar. Esse sofrimento é riquíssimo. A gente não recebe tudo assim. Tem um sacrifício, porque a gente é humano, limitado. É um sacrifício, é um sofrimento da nossa limitação mesmo. Então a cruz, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis. Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal, que não há medida nem de comprimento nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. É isto porque, ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão todo divino. É uma participação da vida divina na alma. É uma riqueza incomensurável, incompreensível. O homem é uma reprodução do ser divino. 24 de outubro de 1899. Aí eu fiquei pensando, né? Jesus apareceu nesse primeiro trecho aqui. Jesus chegou aflito, né? Extenuado, como que querendo um alívio. Participou-me um pouco dos seus sofrimentos. A Luísa participou dos sofrimentos de Jesus. E ele vai falar do valor disso, né? O valor de participar dos sofrimentos dele. A gente vive sendo outro Cristo, né? Ao sofrimento, a gente oferece tudo para Deus. Vê como, assim, a reprodução da vida divina. Eu estou sofrendo. Sempre que acontece um sofrimento na nossa vida, você pode olhar para a vida de Jesus que ele sofreu também. Ah, humilhação. Jesus, humilhação, muita humilhação. Então, você aceita a humilhação, está participando do sofrimento de Jesus. Aceita como se Jesus, eu aceito. É o Senhor que está sofrendo em mim. Essa humilhação. Essa amargura, essa dor. Você participa da vida divina, da vida de Jesus. E aí eu fiquei pensando, Jesus, o Senhor falou assim, apareceu para ela sofrendo, sofrendo, sofrendo muito. Aí ele fala dessa maravilha que é a cruz. Aí eu fiquei pensando, né, o tanto de gente que não aceita a cruz, que não aceita. E Jesus está dando é, é, o que Deus permite de sofrimento é uma riqueza, né? São pequenas estrelas que, se a pessoa aceita, se tornam sol luminosíssimo. E as pessoas não conseguem enxergar esse bem da cruz. E rejeita a cruz. E rejeita. E joga na cara de Jesus a cruz. Jesus aparece, né, no livro do céu, tem uma cena que ele aparece para Luísa com um monte de cruz nas costas, distribuindo. Ninguém quer. Que aflição que ele fica. Porque ele está dando um presente, um bem, que vai se transformar em um bem eterno, que a alma vai ficar iluminada eternamente com esses pequenos sofrimentos que ela aceitou aqui na Terra. Gente, é uma aflição, né? Porque assim, é, a pessoa não enxerga. E por que que a cruz tem esse brilho todo? Por que que o sofrimento, pequenos sofrimentos, têm esse brilho todo, essa riqueza toda? Por causa do que Jesus fez na cruz, né? Por causa da redenção, justamente por causa dos méritos de Jesus. Por causa da morte de Jesus, por causa que Jesus sofreu. Porque Deus veio, se encarnou e transformou esse sofrimento num bem. É um bem. Mas o sofrimento é justamente consequência das nossas escolhas erradas. E ele transforma justamente isso em um bem, se a gente aceita. Se a gente aceita o sofrimento, se torna um bem. É muito grande esse mistério, né, da cruz. É muito grande, muito incrível. E quanta gente aprende no sofrimento. Como a gente se fortalece, né, na dor, no sofrimento. Aí ele fala no outro trecho: o homem é uma reprodução do ser divino.
Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, entre as nações. E parecia que Jesus olhava com olhos de compaixão as criaturas. E os mesmos castigos apareciam como infinita misericórdia sua, saída do mais íntimo de seu coração amorosíssimo. Então voltou para mim e disse. Então ela via Jesus olhando com compaixão para as criaturas. E os castigos eram infinita misericórdia de Deus. O castigo, gente, é Deus fazendo a pessoa acordar, né? Ali naquele momento de sofrimento, ele vai falar aqui. O momento da dor, do sofrimento, é o momento que a pessoa mais vai mudar, que vai acontecer uma mudança, uma conversão ali. É o mais potente, né, para fazer isso, para acontecer essa mudança. Então é a misericórdia de Deus, o sofrimento. Minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino. E como nosso alimento é o amor, sempre recíproco, conforme e constante entre as três divinas pessoas. Por isso o homem, tendo saído de nossas mãos e do amor puro e desinteressado, é como a partícula do nosso alimento. Agora esta partícula tornou-se amarga, não só isso, mas a maior parte, separando-se de nós, tornou-se pasto das chamas infernais e alimento do ódio implacável dos demônios, nossos e seus capitais inimigos. Eis a causa principal de nosso descontentamento pela perda das almas, porque são nossas, são coisa que nos pertence. E também a causa que impele a castigá-los é o grande amor que tenho por eles, para poder pôr a salvo suas almas. E castiga o corpo, o castigo, o sofrimento atinge o corpo, são coisas que é passageiro. Uma doença, por exemplo, que Deus permite, vai passar, atinge ali só o corpo, só a carne, que está mortificada ali. Vai ficar, não é eterno. E o que é eterno vai ser o bem que vai gerar esse sofrimento. Porque naquele momento da, da doença, do sofrimento, por exemplo, uma pessoa que ficou doente porque ela bebia muito, bebia. A vida dela era só jogar e beber, jogar e beber, jogar e beber. Aí ela perde tudo que tem no jogo e ainda fica com câncer. Ela vai parar de jogar, vai parar de beber, vai parar para pensar, vai refletir na onde que ela estava gastando o tempo dela, a vida dela, o que ela estava investindo, né? O tempo, o amor dela, o que ela estava amando. Ela colocou o dinheiro, a bebida e tudo como um ídolo. Aí ela para, e isso vai fazer um bem para a alma, né? Vai haver ali uma conversão, um bem para a alma. Então, a misericórdia de Deus que ele permite que uma pessoa que tá desse jeito, indo para as trevas, lá para o inferno, tem ali uma rédea, né? Que vai segurar a pessoa. É uma rédea, como se fosse um cavalo que tá indo no precipício. É uma rédea. E eu, Senhor, parece que desta vez não tenho outras palavras a dizer além de castigos. A tua potência tem tantos outros meios para salvar estas almas. E além disso, se estivesse certa que toda a pena cairia sobre eles e você ficasse livre, sem sofrer neles, me contentaria. Mas vejo que já está sofrendo muito por aqueles castigos que tem mandado. O que será se continuar mandando outros castigos? E Jesus, apesar de tudo que sofro, o amor obriga-me a enviar flagelos mais pesados. E isto porque não há meio mais potente para fazer entrar em si mesmo o homem e fazê-lo conhecer o que é seu ser, do que fazer que se veja a si mesmo desfeito. Os outros meios parecem que o robustecem demais. Deixa a pessoa mais cheia de si mesma. Os outros meios deixam a pessoa mais cheia de si mesma. Por isso, recompõe-te a minha justiça. Aceita a minha justiça. Então, ela falou assim, Jesus, você só fala de castigo. O Senhor tem outro jeito de fazer as almas serem salvas, de salvar as almas. Tem outro jeito.
O Senhor é onipotente, tem toda a potência, tem outro jeito, não é só castigo, porque o castigo, o Senhor que está sofrendo. Então ela falando, eu não vou me conformar com a justiça, porque é o Senhor que sofre nas criaturas. O Senhor arrume outro jeito, que o Senhor tem outro jeito, né? Ela falando que ele tem outro jeito. E ele falou, o meio mais potente é o castigo. O meio mais potente é o castigo. Então você se conforme com a minha justiça. É o meio mais potente para o homem entender o nada que ele é. Aqui, ó, apesar de tudo que sofro, o amor obriga-me a enviar flagelos mais pesados. É isso porque não há meio mais potente para fazer entrar em si mesmo o homem. Para fazer entrar em si mesmo o homem. A gente, o homem vive assim, como se fosse. Não, não, não para pensar no que ele é, né? Não para refletir. Conhecer o que é seu ser. Do que fazer que se veja a si mesmo desfeito. Tem que ser humilhado. Ele tem que estar desfeito. Para poder abaixar a cabeça, pedir perdão, se arrepender. Ele tem que estar numa situação de humilhação, de aniquilamento, para se arrepender e pedir perdão a Deus. Me explica, Senhor. O homem tem que estar numa situação de aniquilamento, de sofrimento. Na hora da dor que a pessoa pede perdão, que ela se volta para Deus, que ela se vê um nada, ela vê que ela é incapaz de tudo. Na hora da doença, por exemplo, a pessoa que ficou jogando a vida inteira, bebendo, só na farra, não tá nem aí para Deus. Aí na hora que vem um sofrimento, aí ela lembra de Deus. Na hora da dor. Que ela vê que, imagina uma pessoa rica, muito rica, e ela tem um câncer terminal, o dinheiro dela não vale nada, não vale nada. Ela se vê ali totalmente aniquilada ali. Não tem o que fazer, o dinheiro dela não serve para nada. O corpo que ela tanto idolatrou, a saúde dela que ela tanto idolatrou, que ela colocou no lugar de Deus, está desfeito, tudo destruído. Tudo que o homem colocou no lugar de Deus está destruído, desfeito. Aí ele volta para o que é eterno, porque o que é da terra, o que ele se agarra nas coisas da terra, nas riquezas, em tudo que é humano. Ele se agarra em tudo que é humano, exalta a si mesmo o humano. Aí ele vê tudo isso destruído. E aí se apega ao divino, se apega ao que é eterno. Volta a si mesmo, entende, eu sou um nada. Na hora do sofrimento, o ser humano entende, eu não sou nada. Meu Deus, me socorre. Não tem outra coisa na hora da morte. Meu Deus, quem fala que não acredita em Deus, que Deus não existe, que não sei o quê, na hora da agonia de morte, na hora daquele sofrimento da agonia de morte, não tem para onde correr, não tem a quem recorrer. Ali o dinheiro não vale nada, o dinheiro que você tem não vai te ajudar em nada. As pessoas que você ama, as pessoas, o, o, as riquezas, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, milionária, cheia de imóvel, de barco, de não sei o quê, de tudo, tudo. Na hora da morte, ali no ponto da morte, não, isso aí não vale nada. Então, nessa hora do sofrimento ali, que a pessoa tá no ponto da morte, só tá ela e Deus. Não tem mais para onde correr. O homem entra em si mesmo e vê quem ele é, se enxerga. Tipo assim, tem outra coisa. Não tem outra coisa. Então ele vê, não há meio mais potente para fazer entrar em si mesmo o homem e fazê-lo conhecer o que é seu ser, que a gente é um nada. O conhecimento de si mesmo vai fazer eu entender que eu não sou nada, que Deus é tudo. Eu não sou nada, que tem algo né? Não tem nada. Que eu sou um nada. O sofrimento, quando o homem está privado da saúde, por exemplo, do dinheiro, na pobreza, está ali no desespero, ele vê, eu não sou nada. A fragilidade, né? Vê a fragilidade. Os outros meios parecem que robustecem demais. Por isso, recomponte a minha justiça. É a justiça que vai recompor o homem, que vai fazer ele entrar em si mesmo. É a justiça. E ele falando, aceita, aceita. Sim, Senhor, eu aceito.
Vejo bem que o amor que você me tem é o que te leva a não se conformar comigo e não tem coração de me ver sofrer. Mas também minha mãe me amou mais que todas as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderá igualá-la. No entanto, para salvar as almas, conformou-se com a justiça e contentou-se em ver-me sofrer tanto. Então, a Nossa Senhora é o exemplo. Ela conformou com a justiça. Ela aceitou ver Jesus sofrer tanto. A Nossa Senhora aceitou ver Jesus lá na cruz, pregado numa cruz. Pior castigo que tinha. O pior sofrimento. Ela aceitou. Ela não ficou revoltada com a justiça. Ela não ficou revoltada. Ela aceitou ver Jesus sofrer pela salvação das almas. E ela aceitou. É o filho dela. Ela aceitou ver ele ser crucificado, coroado de espinhos, flagelado. Ela aceitou pela salvação das almas. Então, a gente não aceitar a justiça pela salvação das almas, que é o meio mais potente para fazer o homem entrar em si mesmo e salvar a alma, e a alma ser salva, é não imitar o exemplo de Nossa Senhora. Ela foi um exemplo que mais amou Jesus, mais amou. Então, a Luísa está falando, é porque eu te amo, Jesus, eu não quero ver o Senhor sofrendo. Aí ele falou, mas a minha mãe me ama mais do que todo mundo. Não existe uma criatura na face da terra que me ama mais do que minha mãe. Me ama, me amou e amará eternamente, mais do que o amor dela não tem um igual. E ela aceitou que eu sofresse por amor às almas, para salvar as almas. Então a gente faz igualzinho Nossa Senhora. E aceita. Aceita. Aceita ver Jesus sofrendo, é Ele que está sofrendo nas criaturas. Aceita ver as criaturas sofrendo. É importante isso também, né? A gente aceitar. Porque às vezes a gente tem um apego com as pessoas, não quer ver elas sofrendo. Ainda mais quando é alguém muito perto da gente, um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Você não quer ver ele sofrendo. Se Deus permite um sofrimento, você não quer, você rejeita, não quer. Mas se Deus está permitindo, é para salvar a alma. Tudo que Deus permite é bom, tem um bem. Então eu lembro quando a gente fica tão. Essa mensagem de Jesus, essa palavra, esse conhecimento da cruz, ele fica tão intrínseco ali na nossa alma, que a gente aceita quando a gente vê a situação acontecendo. Senhor, sim, 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 pode. Eu sei que o Senhor está fazendo, que o Senhor está fazendo é para salvar a alma. Eu lembro, não esqueço o que aconteceu com meu pai. Quem vê eu falando, fala, nossa, que horror. Às vezes a pessoa não entende. Quem não medita assim na cruz vai se escandalizar. Como assim? Você aceita isso? Você tem que rezar para não acontecer isso com seu pai. Quando meu pai estava bebendo, 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 só queria saber de beber, só isso, a vida dele era só beber. Beber, só beber, já estava ficando doente. Meu pai tem um ponto de safena, ele deu um corte assim, no coração enorme. E aí ele voltou a beber, 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 caindo na rua, com AVC, uma confusão, e não parava, não tinha nada que fazer ele parar de beber. E ele foi visitar a irmã dele em São Paulo e sumiu lá em São Paulo, e sumiu, porque foi beber e sumiu. Ele foi beber na Cracolândia. Chegou nesse nível de ir pra Cracolândia, pegar a irmã dele idosa, teve que ir lá de Uber buscar ele, uma confusão. Aí ele sumiu, sumiu. Eu falei para Jesus, se meu pai voltasse, ele nunca mais aparecer. Eu sei que é a cruz que o Senhor está mandando e é para salvar a alma dele. Ia ser um sofrimento para salvar a alma dele. Se meu pai, eu vi, eu estava rezando e eu vi meu pai sendo agredido. Eu tive a visão da agressão. Eu pensei, veio uma visão assim do meu pai sendo agredido, do meu pai machucado. Eu falei, eu aceito, Senhor, eu aceito. É para salvar a alma dele, eu aceito. Pode fazer, Jesus, eu aceito, eu me conformo com a justiça para salvar a alma dele. Aí depois eu fiquei sabendo que ele, eu pensei assim, na hora veio, eu pensei assim, do que eu vi, eu pensei que alguém tinha batido nele. Mas ele caiu e chegou realmente machucado. Quando mandou a foto, eu falei, foi isso que eu vi, mandou a foto dele machucado. Depois ele apareceu, mas eu já estava entregando, já tinha entregado, Senhor, se ele morrer, se eu tiver que nem achar o corpo dele para enterrar, eu aceito. Eu aceito porque eu sei que é bom. Como assim, meu Deus, é bom isso? É bom para a alma, para salvar a alma dele. Eu só quero o que Deus quer, eu só quero a alma que é eterna. Então você fica tão assim, meditando em tudo que Jesus fala, que quando acontece, mesmo que seja uma pessoa muito próxima, seu pai, você fala, eu aceito. Eu aceito. Um filho fica doente, tá bom, Senhor, ofereça, eu aceito essa doença do meu filho.
internado lá chorando, aceito. É para a santificação dele, é para a alma dele, é para a salvação da alma dele. Amém. A cruz é o caminho cravejado de estrela que se a gente aceita se torna sol, né? E sempre falando para ele aceitar também a dor e tudo. Então você tem que aceitar. Aí ela falou, e no momento em que Jesus falava, sentia-me tão atraída pela sua vontade que quase não sabia resistir a conformar-me com sua justiça. Não sabia o que dizer, tão convencida me sentia. No entanto, não manifestei minha vontade. Jesus desapareceu e eu fiquei nesta dúvida se devo ou não me conformar. Claro que deve se conformar. Ele falou claramente todas as letras, né? Muito claro que ela tinha que se conformar. Mas ela ficava nessa dúvida. A gente não tem dúvida nenhuma. Jesus deixou muito claro aqui nesse trecho, né? A gente não se opõe a nada, vive na vontade, vindo com a mesma vontade de Deus. E assim como a Nossa Senhora aceitou, a gente aceita, se conforma com a justiça, entende? Deus está falando, está falado. É o meio mais potente, então, fiat. Eu quero o que o Senhor quer. Eu quero a mesma coisa que o Senhor quer. Então, a gente aceita o sofrimento, aceita se a pessoa estiver sofrendo, né? Não fica revoltado, não fica pedindo para Deus tirar e, né? Tipo assim, me livra disso, né? A gente reza, mas reza seja feita a vontade de Deus. Amém, fiat, Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, meditar o tema de hoje, a cruz, um caminho cravejado de estrelas. Continua Jesus fazendo-se ver afligido. Assim que chegou, lançou-se em meus braços, todo extenuado como querendo um alívio. Participou-me um pouco de seus sofrimentos e depois disse-me: Minha filha, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis? Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida nem de comprimento nem largura. É quase incompreensível às mentes humanas. Isto porque ao suportar as cruzes não pode haver nada de humano, senão todo divino. Então, é muito incrível o mistério da cruz, né? Porque ela é divina, né? Ela é divina. Então, é muito grande isso. Ela é para a eternidade, né? E através das cruzes, como Jesus está falando aqui, que é um caminho cheio de estrelas. E à medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Então, através das cruzes, existem muitas luzes, conhecimento, aprendizado, muita coisa, informações para a alma, né? De conhecimento de Deus, né? Porque desde que eu saí da sua ordem original, ele se afastou de Deus, né? Ele se afastou dessa luz e Deus é o bem nosso. É o nosso bem, ele é nossa luz, ele é a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria, né? Que tem uma ordem para qual nós devemos viver. Então, Deus é a fonte de todo bem. E através das cruzes é a forma de enxertar Deus na alma, né? É a forma do ser humano, de novo, compreender essa vontade de Deus, compreender esse amor de Deus, né? Compreender essa sabedoria, você aprender sobre Deus, né? Aprender sobre esse caminho, fazer esse caminho de volta, né? Até Deus, né? Do qual ele nunca deveria ter saído. Então é muito grande isso, né? Como que a cruz ensina, né? E como a cruz pode ensinar, né? Muitas coisas, né? Às vezes a pessoa tá na cegueira, contando com as suas próprias forças, achando que é ela que sabe, né? E ali, através da cruz, ela vai ter que ser humilde, ela vai ter que pedir ajuda, ela vai depender de pessoas para ajudar ela, entendeu?
Aí ela vai começar a perceber que ela não é tudo o que ela pensava que ela era, né, e e que ela precisa dos outros, e que ela não se basta, né, a si mesma. A cruz pode frustrar a pessoa também acerca de si mesma, né, porque ela tinha um pensamento fixo de algo, e através do sofrimento ela percebe que ela estava enganada, né, ela tem desapontamento com ela mesma, isso é aprendizado, tudo é aprendizado. Então, como estava sendo falado na meditação, se não fosse, não é só por questões, mesmo que não tivesse a cruz no sentido de como expiação de pecado, como consequência do pecado, o sofrimento, teria de qualquer jeito os sofrimentos naturais que nós passaríamos de aprendizagem, de maturidade, de crescimento, de entendimento. Por quê? Porque isso faria mais vínculos com Deus, né? De você contar mais ainda com o Criador, aprender mais ainda com a sua própria pequenez, com a sua própria limitação, né? De precisar de uma informação, de não saber, de ver que você não sabe tudo, e você precisar de informação, né? E precisar usar os recursos que Deus dá, ser simples, né? E usar os recursos que Ele te dá para você aprender aquela informação, até você dominar aquela informação. Então, assim, a contrariedade de não ter uma informação, de estar ignorante de alguma coisa, renderia lucro, né? Renderia a sabedoria, renderia aprendizado para você. Então é muito grande a experiência ali, com a sua própria pequenez, com as dificuldades, com as contrariedades, traria muita sabedoria para você, né? Te ensinar a valorizar mais também os meios que Deus te dá para aprender, valorizar as coisas, né? Ou as pessoas que Deus põe para te ensinar, para ser esse meio para te ensinar também, né? Você ia ver em tudo a ajuda de Deus, em ver tudo a luz de Deus, né? Que é Deus que está te fornecendo aquele meio. Então, assim, é só aprendizado, só aprendizado. Nossa Senhora, não tem nem o que dizer, né? É só aprendizado que a cruz traz, a humildade, porque às vezes as pessoas têm tanta autossuficiência, né? Ou às vezes presunçosas, né? Às vezes elas são insensatas. E a cruz dá esse equilíbrio, porque às vezes freia a pessoa também, porque a pessoa quer fazer tudo tão rápido e a contrariedade, ela vai ter que aprender a esperar. Ela vai ter que aprender a esperar uma coisa que não é do jeito dela, na hora dela, do jeito que ela quer, né. Então, vai moldar ela nesse sentido também, de autodomínio, de si mesma. E isso tudo não é ela, sabe, é Deus nela. Porque aqui tá falando que o suportar as cruzes não é nada humano, é divino, entende? Então, então é aquilo de contar com Deus, que ela vai ver a dependência que ela tem de Deus para passar por aquilo, que ela vai perceber que ela é um nada em si mesma. Nela mesma, ela não suporta nada. Nela mesma, ela não tem força para nada. É Deus, é tudo Deus. E, e é interessante falar isso aqui, né? Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por esses sóis. Então, os frutos da cruz, né? É tudo céu, é tudo pro céu. Por isso que só no céu, na terra você já experimenta a sabedoria, o entendimento que é gerado daquela situação ali. Mas você vai só contemplar isso de amplamente, tem muito mais reservado para a eternidade. Por isso que é uma bênção a cruz, né? E quanto mais sofrimento, mais a pessoa tem conhecimento de Deus, né? Porque ele fala no livro do céu sobre essas cruzes, né? No céu. E tem cruzes que têm mais valor que outras. Principalmente aquelas que a pessoa suportou, assim, aquelas cruzes ocultas, né? Não é aquela que todo mundo viu, né? Mas é aquelas, assim, sofrimentos ocultos mesmo que a pessoa passou. E sem alarde, sem nada, né? Aquelas interiores ali, mais difíceis, né? Que a pessoa passou, mais do que as externas, né? Mais do que as exteriores. Então, tem isso também, né? E o que tá, então, os frutos são todos, né? Para o céu, para a eternidade, né? E tem uma diferença muito grande. Então,
para quem está ganhando na terra, essa pessoa está perdendo, na verdade. E quem aqui experimenta os sofrimentos, está ganhando. É totalmente diferente, né? A verdade, assim, sabe? A verdade não é que o feliz é o que está tendo tudo na mão, não. Ao contrário, aquele que é contrariado, aquele que é perseguido, aquele que é injuriado, esse é feliz. Por isso que Jesus fala das bem-aventuranças, né? E a pessoa vai aprender, vai ter muito mais entendimento lá no céu. Isso é muito grande, né? Porque nunca, nunca, então, que ela viver aqui vai ser anulado, né? Então, ao contrário, né? Vai ser tudo, serve para a terra, mas principalmente para o céu. Aqui Jesus fala que aqui é uma escola para nós, para a eternidade, né? É uma escola para a eternidade. Começa o desenvolvimento aqui, o desenvolvimento disso, como se aqui fosse o lugar da terra, para plantar, né? Mas o colher os frutos e o saborear os frutos em sua plenitude, em sua totalidade, é no céu. É no céu. Então, é isso que está dizendo, né? Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida nem de comprimento nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. Então, o prêmio que ele dá, né, na cruz, né, a sabedoria que é gerada, a proximidade de Deus que é gerada através do sofrimento, né? O conhecimento que a pessoa vai tendo de Deus através do sofrimento é muito grande, muito grande. Então, assim, é um bem que a gente não faz ideia, né? Que na eternidade a gente ainda tem tanta coisa para descobrir, tem tanta coisa escondida sobre a cruz, né? Tanto mistério envolvido, né? Então, assim, então é sempre por um bem. Se a gente for ver todas as contrariedades da nossa vida, se a gente for ver mesmo assim com honestidade, a gente vai ver que elas geraram coisas boas. Elas não geraram decepção. Ah, Ruth, mas tem gente que fala que os sofrimentos para elas, né, que elas viveram, se enganadas e tudo, levou elas a se perderem. Mas aí, se você for ver bem, essas pessoas no coração delas, elas nunca se decidiram pelo bem de verdade. Porque a cruz, ela revela a intenção verdadeira da pessoa. Ela revela quem é de Deus e quem não é. Porque se a gente for ver bem, se nossa intenção era por Deus mesmo, os sofrimentos que nós vivemos só fez bem para nós. Se eu não tivesse tido sofrimento na minha vida, eu acho que eu poderia ser uma pessoa caprichosa, mimada, né? Então, as humilhações que eu vivi me ensinou, por exemplo, uma luz, ó, não pisar nos outros, né? Isso porque o que eu não quero para mim, não quero para o outro. Então, o sofrimento que eu vivi me ensinou a não pisar nas pessoas. Porque é uma coisa muito ruim, eu vi que não é uma coisa boa, não é? Isso já é uma luz enorme, porque aí você vai tratar bem o seu próximo, né? O sofrimento um desapontamento, eu estava indo para um caminho errado, né? Eu estava iludida, e uma decepção, né? Fez com que a ficha caísse, eu percebesse, né? Nossa, eu tô olhando pra criatura. Aí uma pessoa que dá um desapontamento pra gente. Olha, eu tava olhando pra criatura. Eu tava endeusando aquela pessoa. Se eu não tivesse tido nenhuma cruz com aquela pessoa, se eu não tivesse tido um desapontamento, eu tava idolatrando aquela pessoa, amando a criatura no lugar de Deus. Que luz, meu Deus, que perigo que eu tava correndo. Então, se a gente for pôr uma lupa e ser honestos, a gente vai ver que todas as cruzes da nossa vida, da nossa história, só trouxeram coisas boas para nós. A longo prazo, porque às vezes na hora parecia que não, parecia que era tortura, parecia que estava tirando algo de nós que não podia ser tirado, parecia que estava matando a gente. Mas se a gente for ver a nossa vida, a gente sobreviveu, não sobreviveu? E todas as dificuldades ajudaram a moldar o nosso caráter e nos ensinaram as coisas, os valores. Então, a cruz, ela só traz bem. Então, você hoje dizer não para o seu filho é bem, né? Às vezes a criança é pirracenta e ela quer porque quer uma coisa e você fala não e dá para ela uma coisa mais simples. Você está ensinando ela. Aí parece que você está matando o seu filho, mas a longo prazo, você está ensinando bem tão grande, quando esse filho tiver os seus filhos, ele vai se lembrar disso. Ele vai dar valor. Então, assim,
é um bem tão grande, porque se a pessoa tem tudo na mão, ela fica uma pessoa horrível, né. E quando ela aprende que nem tudo que ela quer tem que ter, porque nem tudo é bom para ela, nem tudo convém, entendeu. Então isso vai ensinar a pessoa a lidar com frustração, entendeu. Vai ensinar a pessoa que ela não pode sair por aí fazendo violência, pra querer tudo do jeito dela. Então ela vai aprender muitas coisas através das contrariedades. Então Jesus não tirou isso de nós, porque sem isso não dá para ter crescimento. Não dá para ter crescimento nessa terra sem isso, porque isso já faz parte do processo educativo, né? Seria assim com Adão. O Adão ficaria quebrando a cabeça precisando de informação e tendo que ser simples. Ele não poderia pensar, eu tinha que saber tudo, eu tinha que ter todas as respostas. Não, ele ia ter que usar os outros recursos que Deus deixou e que seria ajuda para ele. Ele não poderia pensar, eu me basto. Nunca teria essa mensagem na cabeça do Adão. Eu me basto a mim mesmo. Nunca, nunca. Ele sempre percebeu como alguém que necessita, como alguém que em si mesmo é vazio e que precisa de Deus. Então a cruz lembra a gente disso, de onde que nós viemos. Então é muito importante isso. A cruz lembra o nosso nada. A cruz mostra pra gente que a gente não é tudo isso. Então a cruz é muito importante. A contrariedade faz parte da didática educativa, se você for ver. É a vida. É a vida. Passar por uma frustração de não conseguir tentar de novo e tentar de novo, depois a pessoa vai ver todo o caminho dela, né. Pensa na pessoa que entrou na faculdade 5 anos e pegou matérias complicadíssimas e passou por muitas contrariedades, às vezes falta de recurso para conseguir os materiais, matérias que não estava entendendo, problemas com professores, dificuldade para suportar certos professores por causa do que eles ensinam, dificuldade com os colegas, com o convívio, renúncias para serem feitas. E toda essa jornada, né, que o estudante passa de descobertas e tudo, né. Mas à medida que ele caminha, ele vai aprendendo, ele vai ficando mais maduro, ele já vai percebendo, assim, que, não vai mais vacilando em alguns pontos, que já vai pegando, assim, aquilo que eles falam assim, né, pegou a mãe do negócio, né. Eh, tipo assim, ele já vai saber como lidar com certas coisas, porque ele passou pela experiência. Então, no ano, foi de um jeito, no segundo ano ele já sabe: "Olha, vai funcionar mais se eu começar a estudar desde agora, um outro método, eu percebi que o que dá certo é assim, assim, assado". Então ele não vai cair nas mesmas coisas, então ele tá tendo um progresso. Então aonde ele ainda pela inexperiência ele falhou, da próxima vez ele vai saber aonde ele falhou e já não vai mais cair nas mesmas coisas, ele não vai estar ingênuo mais, porque ele já aprendeu uma coisa nova ali. Não é assim no nosso caminho aqui, na divina vontade, entendeu? Eh, você vai aprendendo, aí você vai perceber: "Olha, isso aqui eu já sei, não é para pensar em mim mesma. Quando acontecer uma situação dessa, eu já sei o comportamento que Jesus quer que eu tenha". Então, assim, você vai pegando o ritmo, né, você vai entendendo então, assim, é aprendizado, mas precisou primeiro que a contrariedade, a pessoa aprende a valorizar, né, porque se ela tem tudo fácil, ela não dá valor. Ela aprende a valorizar com sofrimento mesmo, né. Quando ela olha para trás é uma luz tão forte para ela, porque quando ela tem mais um problema, uma dificuldade, e com esse aluno da faculdade, né, mas quando ele olha para trás ele fala: "Não, já passou um ano, foi difícil, mas eu já consegui um ano, então dá para conseguir esse ano também". Então assim, ele olha para o caminho que ele já traçou, tanta coisa que ele aprendeu, ele vai ver assim: "Não vale a pena voltar para trás e desistir". Né. Eu tive dificuldades lá também, mas não me parecia que me matar, mas não me matou, eu sobrevivi, então dá para sobreviver aqui também. Então assim, ele vai e aí vai aprendendo: "Ó, eu já sei como lidar com esse professor, nessa situação. Para não frustrar, para não arrumar problema com esse professor, eu já entrego antes as coisas para evitar problema, para evitar conflito, para não ter nem o que falar". Ele vai aprendendo, assim, as manhas do negócio, assim, como lidar, como ir levando as coisas. Ele vai tendo mais entendimento, mais experiência. Então, é um caminho de luz, não é uma pedra impossível que está ali na sua frente para te destruir. Não, entendeu? Na verdade, ela está ali para o seu progresso, para o seu bem, para o seu crescimento.
para moldar o seu caráter. Então é muito importante, né? É muita luz que tem na cruz, né? Muita luz. E depois a pessoa lá no céu, tanta informação que ela vai ter, né? De Deus, né? De proximidade com Deus, né? De semelhança com Jesus, né? De ver, olha, Jesus. Então quer dizer que quando eu estava passando por isso, o senhor também passou. Nossa, ele vai ter que conversar com ele, né? Ela não vai se sentir estranha no céu, né? Um ambiente estranho, né? É, é, informações, né, sobre o amor de Deus para ela, através daquele sofrimento, aprendizado, coisas assim. Ela vai agradecer o resto da vida. É muito importante, muito importante.